Glória a Deus, aleluia! E vamos de leitura bíblica. Esse é o vídeo número 491, onde eu estarei deixando aqui registrado a leitura do capítulo 3 do livro de Esther. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedada, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhes falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedada, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevesse cartas na língua e na escrita de cada povo aos sábatas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Sussã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Sussã estava confusa. Bem, o terceiro capítulo de Esther narra a ascensão do vilão Amã ao poder e a sua conspiração para exterminar todos os judeus, desencadeada pela recusa de Mardoqueu em curvar-se diante dele. O rei Assuero promove Amã ao cargo de maior autoridade do império. Todos os servos do rei passam a se curvar e reverenciar Amã,
exceto o judeu Mardoqueu, que se recusa por fidelidade aos seus princípios. Irritado com a postura de Mardoqueu, Amã descobre sua origem judaica e, em vez de punir apenas um homem, decide promover um genocídio contra todo o povo judeu no reino. Ele manipula o rei, obtém um decreto oficial para o massacre e sela a ordem com o anel do próprio monarca. Esses 15 versículos nós podemos então dividi-los assim. Versículos 1 ao 6, a exaltação de Amã e o conflito. Versículos 7 ao 11, a conspiração e o sorteio. E versículo 12 ao 15, o decreto de extermínio. Aplicabilidade desse capítulo nos dias atuais. Posicionamento diante de valores éticos. Assim como Mardoqueu, podemos enfrentar pressões sociais ou profissionais para agir contra nossas convicções. O texto nos ensina a não negociar nossos princípios fundamentais, mesmo que isso custe a nossa popularidade ou segurança. Enfrentamento do preconceito e do ódio. A atitude de Amã reflete o antissemitismo e o racismo estrutural, onde o ódio é disfarçado como interesse público. O capítulo nos alerta sobre a necessidade de combater o preconceito e a discriminação sistêmica em nossa sociedade. Lidar com adversidades imprevistas. O decreto trouxe caos e medo, ilustrando que crises inesperadas surgem em nossas vidas. A história nos prepara para entender que mesmo quando forças contrárias parecem ter o controle representado pelo selo do rei, a soberania e os propósitos de Deus continua agindo. A soberania e os propósitos de Deus continuam agindo nos bastidores. Aleluia! Louvado seja Deus, então. Fica aí a leitura do capítulo 3. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Mangela. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus.